Senhor presidente, encerramos as comemorações da Semana da Pátria, mas, de fato, o que é que temos para comemorar? Como já disse aqui, nesta tribuna, estamos passando indiscutivelmente por um dos piores momentos da nossa história. A crise que se abateu sobre nós não é apenas econômica, senhor presidente. Não, é pior do que isso. Ela também é moral, é ética, sobretudo no trato, no zelo, numa responsabilidade com a coisa pública. Mas hoje, senhor presidente, gostaria de me deter exatamente em um ponto específico, que é a crise econômica, que chegou, instalou-se no país e já atinge a todos os segmentos da sociedade brasileira, sem discriminação. Recentemente, uma renomada agência de classificação de risco de dívida alterou a perspectiva da nota soberana brasileira de estável para negativa. Isso equivale a dizer que, em uma nova revisão, os papéis do país serão lançados ao rol dos investimentos especulativos. Atingiríamos, assim, o ápice de uma escalada de más notícias que tem paralisado o governo, travado os investimentos e traumatizado a toda a sociedade brasileira. Esse estado de coisas faz com que já não questionemos a intensidade da crise. Apenas torcemos para que ela seja breve, o que parece cada vez mais improvável. Em primeiro lugar, em função da citada perda de credibilidade junto à comunidade internacional. Entretanto, senhor presidente, as principais razões para os sombrios prognósticos acerca do desempenho de curto e de médio prazos da economia brasileira residem aqui mesmo, em território nacional. E se na esfera política o atual governo ostenta os mais baixos índices de aprovação popular desde a redemocratização, na seara econômica o quadro ainda é mais desalentador, de desesperança. A combinação de uma elevadíssima taxa básica de juros, atualmente no patamar de 14,25% ao ano, com a inflação anual próxima de 2 dígitos, ensejou um cenário de retração acentuada da atividade econômica. Para alguns analistas, a queda do produto interno bruto pode ultrapassar a casa dos 2% em 2015. Em consequência, inúmeras outras variáveis acabaram sendo negativamente afetadas, conformando um devastador círculo vicioso. Segundo estudo da consultoria Tendências, o contínuo incremento da renda e a expansão do crédito, que vinha sendo dois grandes catalisadores de crescimento nos últimos anos, sofreram abruptas interrupções neste ano. A oferta de crédito deve encolher mais de 3% e a renda média do trabalhador será quase 3% menor do que em 2014. Contudo, do ponto de vista do cidadão comum, a perda do poder de compra ainda não é a consequência mais nefasta da crise. O fantasma que aterroriza os chefes de família é, sobretudo, o desemprego, que bate, com toda certeza, à porta de muitas famílias brasileiras. Dados do Ministério do Trabalho indicam que já temos uma perda líquida de quase 500 mil empregos. Repito, senhor presidente, uma perda líquida este ano de 500 mil empregos formais desde janeiro. Para alguns especialistas, o ano pode se encerrar com mais de 1 milhão de postos de trabalho fechados. Esse processo fez com que nós atingíssemos a marca de 8,2 milhões de brasileiros procurando ocupação, maior número desde 2012, quando a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD,
começou a ser conduzida. Notem, senhoras e senhores colegas senadores, que aqui está configurado o efeito dominó. Ora, se há menos pessoas trabalhando e aquelas que fazem possuem renda menor, logo haverá diminuição da atividade econômica. Isso é fato. Diante desse cenário, planos de investimento acabam interrompidos e o corte na injeção de novos recursos redundam em mais recessão. Essa implacável lógica explica, em parte, as razões para o declínio concomitante dos investimentos e do PIB. E como se não bastasse, senhor presidente, como se não bastasse a crise no cenário federal, alguns estados, a exemplo do Rio Grande do Sul, do meu estado, o estado de Sergipe, vive não apenas uma crise. Os sergipanos vivem duas crises. A crise provocada pela inconsequência do governo federal e a crise provocada também pela inconsequência do governo estadual. Vivemos uma crise onde os salários têm sido fatiados, parcelados e a incerteza se o servidor público receberá ou não está estampada todos os meses. Como se não bastasse, o governo do estado de Sergipe tem buscado de todas as formas recursos em contas diversas, até nos depósitos judiciais da pessoa física. É lamentável pagar por duas crises sem ter culpa. O trabalhador brasileiro e o trabalhador sergipano é realmente a proximidade do fundo do poço. O índice de confiança, medido pela Confederação Nacional da Indústria, junto aos seus filiados, por exemplo, chegou ao menor patamar desde o início da coleta desses dados em 1999. Convergentemente, a expectativa de algumas consultorias é de que haja uma redução global nos investimentos de até 13% em 2015. O PIB, por sua vez, vem caindo há 5 trimestres consecutivos, corroborando a tese da forte correlação entre esses fenômenos. Infelizmente, senhor presidente, estamos descobrindo da maneira mais amarga possível que, em economia, as más notícias raramente andam desacompanhadas. Sob o prisma das famílias, essa verdade se mostrou cristalina. A queda na renda e nas estatísticas do emprego, aliada ao aumento exponencial dos juros, gerou reflexo imediato no seu nível de endividamento. Prova é que, em abril, segundo o Banco Central, o volume médio de dívidas alcançou a marca de 46,3% da receita das famílias brasileiras. Tal número configura o maior percentual já referido pela instituição, que fez esse tipo de mensuração desde 2005. A indústria nacional também tem tido tempos difíceis. Como têm sido difíceis? Além da suspensão de novos projetos, o segmento vem convivendo com a ociosidade da sua capacidade instalada. Segundo o IBGE, no primeiro semestre desse ano, a produção industrial brasileira recuou quase 6%. Isso fez com que, em abril, as fábricas brasileiras operassem, em média, com apenas 67% da sua capacidade produtiva, o que é lastimável. Outros importantes setores também estão à míngua. O varejo, constrito pela redução na oferta de crédito e a piora no emprego, deve vender 5% a menos do que em 2014. A construção civil é outro segmento que vive uma via crucis. Por fim, o indicador clássico do vigor da economia, a venda de automóveis, deve regredir ao patamar de 2012, de acordo com a Associação dos Fabricantes, Anfávia. Como se vê, estamos vivendo uma era de escassez, de incertezas e de muitas angústias. E em um cenário de terra arrasada como este, as contas públicas não poderiam passar incólumes. Nesse campo, o impacto mais imediato foi percebido na arrecadação de tributos,
como já era de se esperar, a queda da atividade econômica gerou uma sensível frustração nas receitas. O Orçamento Geral da União, sancionado pela Presidente da República, previa um incremento de arrecadação da ordem de 5,6%, mas, nos 6 primeiros meses do ano, o governo auferiu 3% menos do que em idêntico período em 2014. Na outra ponta, tampouco o governo conseguiu fazer o seu dever de casa. Enquanto pregava a austeridade, o atual governo gastava. E como gastava? E gastava mal. Enquanto, como já disse, pregava a austeridade, se viesse uma época de bonança, o Estado se mostrou perdulário, extremamente perdulário, permitindo que os dispêndios públicos avançassem mais de 0,2% no primeiro semestre apenas. Não é preciso ser um luminar nas finanças para perceber que essa conta não fecha. A equação é simples. Menos receitas e mais gastos é igual a um desajuste fiscal e o caos administrativos. E é o que estamos vivendo. O fato é que a própria presidente admitiu, reconheceu, em um vídeo divulgado esse final de semana nas redes sociais, o que irá reavaliar investimentos em programas sociais e os gastos para garantir o emprego e renda no país. Com essa confissão de incapacidade, o governo dinamitou o último pilar do seu discurso, qual seja o de que estávamos diante de um ajuste pequeno e pontual, capaz de recolocar o Brasil na rota do crescimento em um horizonte de tempo relativamente curto. Senhoras e senhores colegas senadores, a crise é profunda. Com toda certeza, ainda não chegamos ao fundo do poço. E, repito, ela será longa. Por isso, devemos concatenar esforços que surtam efeito imediato, com ações estruturantes, que transformem o país e o deixem menos exposto a esse tipo de turbulência. Em outra frente, necessitamos iniciar uma reflexão mais séria sobre o futuro do Brasil. Em julho, 3 dos mais brilhantes economistas do país fizeram isso e acabaram expondo um prognóstico soturno. Em artigo publicado na Folha de São Paulo, Mansueto Almeida, Marcos Lisboas e Samuel Pessoa afirmaram que o nosso desequilíbrio é muito mais complexo, senhor presidente, do que o debate sobre o equilíbrio fiscal que permite vislumbrar. Para eles, a tormenta que ora atravessamos não tem natureza apenas conjuntural e exige correções mais duras e profundas. Portanto, não adianta esconder. Portanto, se quisermos voltar a crescer de forma sustentável, precisamos mexer nos alicerces da nação. Ou alteramos a estrutura, ou ela nos consumirá em breve. Pois, como disseram eles, abre aspas, o futuro tem o inconveniente de virar presente. Fecha aspas. Obrigado, senhor presidente. E cumpriu o que eu prometi, que encerraria antes do tempo determinado.